O diabetes mellitus é uma doença mundialmente mais prevalente em adultos e está entre as principais causas de perda de anos de vida saudável. É uma doença crônica que afeta cerca de 3% da população mundial, com prospecto de aumento até 2030. O controle do nível de açúcar no sangue por meio de dieta, medicamentos orais ou insulina é o tratamento principal. Também é necessário realizar exames regularmente para verificar a presença de complicações. Sabe o que é diabetes? Então, para o nosso organismo funcionar, ele precisa de energia. E energia nada mais é do que o açúcar. E o açúcar é a glicose. O nosso corpo, ele retira a glicose de quase todos os alimentos que a gente consome. Então, como que funciona? A glicose, ela é jogada diretamente no sangue. E o nosso corpo, ele produz um hormônio chamado insulina. Esse hormônio ele é responsável pelo transporte da glicose do sangue para dentro das células. E o que o diabetes tem a ver com isso? No diabetes tipo 1, o nosso organismo ele perde a capacidade de produção da insulina. Então, a gente tem que repor esse hormônio de alguma maneira. E no diabetes tipo 2, o nosso organismo ele produz a insulina, só que de forma insatisfatória. Então, na passagem de glicose para dentro das células, ele tem a função insatisfatória. A diabetes gestacional ela é definida como um nível de intolerância aos carboidratos. Sua fisiopatologia é explicada pela elevação dos hormônios contrarreguladores. O principal hormônio resistente à insulina é o plactogênico placentário. Por ser uma doença silenciosa, é recomendado que os exames sejam realizados. Alguns dos sintomas podem ser sensação de boca seca, vontade excessiva de urinar, vontade excessiva de beber água e o aumento de peso levando à obesidade. O tratamento para diabetes podem ser feitos em clínicas, hospitais e unidades básicas de saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece gratuitamente o tratamento e acompanhamento para esses pacientes. Os medicamentos podem ser obtidos também gratuitamente em farmácias públicas, necessitando apenas a apresentação de receita médica e documentação com identidade. O Dia Nacional do Diabetes é celebrado no dia 26 de junho, onde é dedicada à conscientização sobre essa doença tão silenciosa que afeta mais de 20 milhões de brasileiros. O objetivo é levar informações à população e reforçar as formas de prevenção e ressaltar a necessidade dos exames periódicos. Nos doentes diabéticos existe um fenômeno chamado hipoxia, que nada mais é a dificuldade do oxigênio chegar em algumas partes do corpo, fazendo com que tenha um paciente uma dificuldade de cicatrização. As doenças cardiovasculares são problemas que afetam o coração e os vasos sanguíneos e podem causar complicações sérias como infarto, arritmia, AVC e insuficiência cardíaca. A diabetes pode causar problemas neurológicos, como a neuropatia diabética e o declínio cognitivo. O tipo mais comum da neuropatia é a periférica, que pode causar sintomas como dormência, câimbras, perda de reflexo e problemas nos pés. Já o declínio cognitivo, a inflamação crônica associada ao diabetes pode danificar os neurônios e diminuir a capacidade do cérebro a se adaptar e aprender. A doença renal do diabetes é um desfecho devastador do diabetes mellitus, sendo responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade global. Clinicamente, caracteriza-se com anormalidades renais persistentes no período igual ou superior a 3 meses. O paciente com diabetes tem predisposição a desenvolver doenças oculares, como retinopatia, glaucoma, catarata e edema macular. Impactos da diabetes na cavidade oral, como a xerostomia. A xerostomia ela é uma disfunção do fluxo salivar, ou seja, a saliva vai estar mais reduzida na cavidade oral, levando o paciente a ter boca seca. Pacientes diabéticos não compensados, eles na maioria das vezes já apresentam xerostomia. Então, eles são mais suscetíveis à cárie dentária, que causa uma deficiência na salivação, que ela perde o seu efeito de limpeza natural, que também leva a uma deficiência na remineralização do esmalte. Já na doença periodontal, a deficiência do controle glicêmico pode estar associada a alguns aparecimentos como gengivite e periodontite. Já a queimação na boca traz uma sensação de ardência e desestesia. E o controle glicêmico pode atribuir
algumas alterações na mucosa, como angiopatia, neuropatia e candidíase. Protocolo de atendimento. Ele deve incluir na conduta clínica uma criteriosa avaliação da saúde do periodonto, além das profilaxias frequentes, em associação a orientações de higiene oral. Os atendimentos odontológicos aos pacientes diabéticos devem ser adaptados conforme as suas particularidades, levando-se em consideração o horário e o tempo dos procedimentos. O melhor horário para a consulta dos referidos pacientes é no período da manhã, em que a insulina atinge seu nível máximo de secreção. Olá, gente, estou aqui com a Eliane, é uma paciente diabética, ela tem diabetes tipo 2 e a gente vai fazer algumas perguntas aqui para ela a respeito disso. Eliane, há quanto tempo você foi diagnosticada diabetes? Há 15 anos. Entendi. Essa doença, ela foi uma doença silenciosa? Como é que foi a descoberta? Extremamente silenciosa. E qual foi o maior dano que a diabetes te trouxe, te causou? Meu maior dano para mim foi eu ter adquirido problemas cardíacos. Hoje eu estou cardiopata e também me causou sensibilidade dental, onde me acarretou uma cárie, da cárie veio a infecção dentária e essa infecção dentária alojou no meu sangue, que foi diretamente na minha cirurgia cardíaca. Entendi. Mas não chegou a dar uma endocardite, né? Não, graças a Deus não, mas foi por pouco, tá? Entendi. Endocardite é um caso extremamente difícil de ser revertido. A gente sabe que um dos fatores que eleva a cárie é ser diabético, né? Mas a dieta também influencia bastante, é um dos fatores. E a sua alimentação hoje, como que tá? Então, eu tive que fazer uma reeducação alimentar. Hoje o meu consumo de carboidrato, quando eu chego a consumir, tem que ser todos integrais. Eu cortei açúcar, doce, refrigerante, frituras, carboidrato de farinha branca, de modo geral. Entendi. Aí você disse que a sua saúde bucal mudou bastante, né? Ficou sensível. Mudou. Tem um desenvolvimento maior, né? De índice de cárie, de Sim. tártaros e tudo mais. Sim. A sua higiene hoje você tá cuidando de forma ideal? Sim. Finalizamos aqui as perguntas que tínhamos para Eliane, né? Esse foi o nosso relato de caso. Ela possui diabetes tipo 2, que é uma diabetes recorrente a um mau hábito alimentar. Eu gostaria de saber se você tem algum alerta para fazer. Sim. Eu tenho um alerta para fazer para todos vocês que façam exames periodicamente, para vocês não adquirirem diabetes tipo 2, né? Para vocês não serem pegos de surpresas. Entendi. É isso, gente.